Lutei no Brave 4, que foi o 4. primeiro Brave que teve em Abu Dhabi. Entendeu? Ah, Então era um mega evento lá, entendeu? Eu, mais tava uma oportunidade. surgindo o evento, né? Tava surgindo, tanto é que quantos saíram do Brave estão no UFC, estão no ONU, tá? É. O Brave, O Shimaev. o Shimaev. Shimaev. O Shimaev tava lá no Tava dia. lá. Tava lá. Ah, ele tava lá no... Tava no dia. Olha, que doideira. Tava no dia. Tantos outros, não só checheno, mas Aham. nacionalidade, assim, muito. Brasileiro, acho que eu... Tinha um Vinícius, né? O que lutou a luta principal lá. Uhum. Acabou perdendo, mas lutou bem pra caramba. Então, tinha muita gente, muita gente. Eu acho que isso A Cyborg tava lá no dia. Cyborg. O Gabriel Fly era do Brave, hoje tá no UFC. Agora teve ao contrário também, né? Hoje uma das estrelas principais do Brave é o Lucas Mineiro, que já foi do UFC, que né? já foi do UFC. E era um cara que tava desperdiçado lá. E vivia com a gente nos eventos aqui, cara. Não, cara, sensacional também. Sensacional, é. A gente foi o cara que nós mais filmamos no território Tupiniquim. O território Tupiniquim tem quase 13 anos de existência. Nesse período aí que a gente ia muito para os eventos aqui em Minas Gerais, nos interiores e tal, até 2013, 14, depois disso já é difícil eu te falar. Acho que a gente já tinha filmado 9 lutas dele. Não, 9. ó que louco, hein? Só dele. Que louco. Ele e o Brave também. O Brave catapultou ele pra caramba. Sim, até ele sim. ganhar lá até ele lutar, né? Quase lutar com o Ismael lá, que era um que ganhou o cinturão lá, e ele só sorria assim, cara. Era o cara que você viu, o cara era muito humilde, cara. Humildão demais, assim. Como é que tudo foi cara pra... tava Quem bom. que fechou essa luta pra você? Como é que foi esse Então, processo, velho? aí já vem a outra parte. Eu não lembro ali. de outro cara de Minas ter ido pra lá lutar nessa época no Não, Brave. mas A galera começou a entrar no Brave quando veio pra Minas. então, eu já morava em Abu Dhabi. Você já morava lá? Eu morava em Abu Dhabi. Que Eu loucura. morava em Abu Dhabi. Então vamos retroceder um pouco aí. Vamos voltar um pouco mais nessa fita. Como é que foi que você foi pra lá? Então, Foi pra dar aula? eu fui pra dar aula. O que acontece? O Amadou Aham. rodou muito o mundo e acabou parando em Abu Dhabi. Aham. E ele é tantas voltas que dá que eu nem sei como que ele chegou lá em Abu Dhabi. Só sei que eu ia pra Índia pra dar aula na Índia. E acabou que eu ia pra Nova Delhi, acabou que não deu, porque meu filho ia nascer. Tá. E aí eu perdi o contato com o cara que tava nos agenciando ali, que era coisa também do Mamute. O Mamute sempre tem um ali que... Aí falou, velho, não dá. Igual eu falava com ele, eu engravidei, velho. Então tem que esperar o meu menino nascer, porque não tem como. Aí... Graças a Deus eu fiz isso, melhor coisa que eu fiz. E aí ele por ele mesmo, ele acabou indo para diversos países e acabou em Abu Dhabi. E aí a turma lá acabou aumentando demais e era só ele para dar aula para muitas aulas. É mesmo. E aí assim, pô, velho, vem para cá. Turma normal, de pessoal que se inscrevia na academia. E aí nesse momento mudou muito para mim, porque aqui eu treinava e lutava. Outra, eu lutava jiu-jitsu, ou sem kimono, ou era um atleta normal, ali, na caminhada, normal. Sim. E aí, quando eu fui pra lá, 2017, maio de 2017, eu fui pra lá e aí abre um leque, né? E aí, eu tinha o meu patrão era australiano e o inglês. E são boas pessoas assim, só que eles não entendiam nada de MMA, não entendiam nada de jiu-jitsu. E eles eram muito bons para vender o Muay Thai. Então a gente, assim, Deus é tão bom que sempre colocou boas oportunidades assim, e eu sempre tive a oportunidade de conseguir entender naquela hora ali, porque às vezes tem uma oportunidade boa, só que você não tem a mentalidade que é uma coisa boa para você. Verdade. Lógico, eu tive o medo. E eu tive que escolher, assim, abdicar de muita coisa pra estar lá. Então, eu tinha um filho de 1 ano. Então, tive que largar meu filho. Largar assim, né? Deixar o filho aqui, que era uma coisa que estava muito apegado. Esposa.
família, pai, mãe e tal, e fui pra lá. Essa parte ninguém fala. Olha só. Que é uma parte difícil, dolorosa. Meu então, Deus. eu fui pra lá sem falar nada de inglês, nada. Eu não conseguiria fazer isso hoje. Tá vendo? Eu não. Então, eu fui pra lá sem falar nada de inglês. Eu fui no avião sem falar nada de inglês, nada, nada. O Sam foi me pegar no aeroporto, que era o meu primeiro patrão, inglês. Ele foi falando comigo, ligou para o Amadou no carro, o Amadou falando no carro em português e em inglês, porque um do lado do outro eu não sabia falar inglês, cara. Caramba. E aí ele brincando, pô, eu contratei um mudo para dar aula, porque ele não sabe falar inglês. E rindo, ele ria assim, eu falei, pô, velho. Ele é um cara muito alto astral, assim. Aí eu falei, cara, agora eu me lasquei. E depois a gente virou muito amigo lá, a gente foi morar no Bahrein depois. Uhum. Então, aí cheguei uma semana, assim, dando aula lá junto com a Madu, ele falou assim, cara, eu vou precisar de viajar, cara. Tem 2 anos que eu tô aqui, eu vou viajar, vou fazer um negócio. Quem falou? O Amadou. Uhum. E o Amadou tem um jeito dele, né? Uhum. Então, velho, eu vou viajar, eu vou precisar de viajar. E tem 2 anos que eu não tiro férias nem nada, tô cansado. Vou viajar. Segura a onda. Aí segura tá, você viu mais ou menos aí como é que é a aula, né? Eu vi. Foi que dia que você vai viajar? Ele agora. As malas tá no carro, pro aeroporto. Por que ele aprendeu a fazer isso? Meu irmão, se tivesse na hora de descer, eu falei, Jesus, tá uma coisa que eu vou fazer, cara, não sabia falar nada de inglês. Como é que eu vou dar E aí eu aula? fui estudando à noite, isso ninguém fala, cara. Assim, eu dava aula até 9h30, quase 10 horas. Lá na academia mesmo, eu tomava um café muito forte, um café turco. E eu chegava em casa, jantava, dormia. E aí, quando dava quase meia-noite, assim, o café fazia eu despertar, que eu não conseguia dormir. E aí, eu acordava na mesa. Porque eu estudava inglês estudava a próxima aula. Uhum. A aula que eu ia dar no outro dia. Então, Entendi. acordava, dava a próxima aula, era 6 horas da manhã, mais ou menos. Aí eu dava essa aula até a noite. Quando eu tava à noite dando essa última aula, eu já tava falando inglês perfeitamente, que eu dei aula 5, 6 Ok, very good. Congratulations! Tava gritando já. Stand up. Então, uma semana do que cara tímido que chegava lá, porque você também tem que chegar e ter uma presença, você tem que ser você, pô, né? Então, eu chegava, a primeira aula eu dava tímido ali, falando errado, pedia os alunos para me corrigir. Então, eu ia anotando as coisas que eu tinha que falar e dava segunda, terceira, quarta, mesma aula. Quinta, sexta aula. Quando eu dava aula em grupo ali, eu tava igual o Pavarotti. Já parecia um crente Aí pentecostal falando língua estranha, né? Aí literalmente. Aí os patrões lá, que eram os caras olharam e falaram, velho, o que aconteceu com esse cara? Mas eu só sabia falar a aula, eu não sabia falar nada mais. Se você me perguntar se eu queria água, eu não sabia falar. Ainda bem que tinha o Google Tradutor naquela época. Até hoje, é meu grande amigo. Então, era isso. Aí, dia após dia, eu fui ganhando mais notoriedade entre os alunos. E era a academia mais famosa da cidade. E eu não sabia. Então, aí eu passava, ia no supermarket, ia no supermercado, conversar, comprar comida. Falei, hi, coach. Aí eu olhava. Oi, bom, não sabia quem que era. Mas era uma academia muito grande na cidade. Então, todo mundo via eu lá gritando lá na aula. Então, onde eu passava na cidade, eu Amadou, que era um poste. Verdade. E aí, coach, tudo bem? Não sei o que, vou lá fazer uma aula com você, não sei o que. E aí, eu Amadou, no caso, ficou muito famoso na cidade por conta disso. Que legal. O Amadou é 100% na dele. É um ser humano à parte. Verdade. E eu, o contrário dele. Então, deu muito certo. Que legal. Então, a gente colocou muitos alunos nessa escola. Muitos alunos. Olha, a gente chegou método de atraiu a galera. Atraiu, porque era magnético, cara. Eu falo pra caramba. E com aquele sentimento, assim, de não conseguir me expressar em inglês, que é muito ruim, cara. Imagina, quando você tá aqui, em Belo Horizonte, ou no Brasil, se você é analfabeto, você sabe falar, mas não sabe ler. Você vai onde você quiser. Mas quando você tá em outro lugar... Você é os dois. Você é os dois. E aí, como é que faz? Você é analfabeto e não sabe... Você não sabe falar nada. Não sabe falar porra. Então, até pra restaurante, você queria comer, Verdade. falou, velho, eu quero o mesmo que seu.
Aí, já aconteceu isso comigo, eu não como nada de leite, eu tenho intolerância. Pô, eu quero um macarrão, vi um macarrão branco, assim, igual a água. Falei, Deus do céu. Pô, você não queria o mesmo que o meu? Pedi esse aqui. Taca ketchup e come, meu filho. É o jeito. É o jeito, não tinha outra. Então aí você vai aprendendo com processo, né? Com o tempo. Aí vai demorar. Aí eu fui morar, tive a oportunidade de abrir uma academia dessa mesma franquia no Bahrein. Então eu mudei para o Bahrein dezembro de um ano assim. Finalzinho de dezembro a gente foi com esse outro patrão sempre para o Bahrein. Então foi literalmente abrir a academia. E eu fui, o Sheikh Shahid é o dono do Brave. E o Brave é do Bahrein. Então, a sede é exatamente. Então, quando eu fui lutar o Brave, o cara falou assim comigo, velho, você tem que ganhar, porque você vai lá pro Bahrein. Então você vai chegar lá na cidade, no país, no caso, na cidadezinha que você vai ficar lá, já com o nome, que você ganhou a luta. Você não é brasileiro? Você não luta? Então vai, luta e ganha. Você tem que ganhar. Olha, que pressão, hein? Não, é só isso, cara. Quando não tá na sua zona de conforto, você tem que nadar com a pressão, cara. E sempre foi pressão. Sempre foi pressão. Até você gostar da pressão. Verdade. Até você gostar. Fala, pô, tô de boa. Pra mim tá de boa. Que legal. Aí foi indo. Aí eu cheguei no Bahrein, eu tinha 10 ou 15 dias pra fazer um evento. Que o cara me falou no dia que eu tava lá. Falou, cara, ó, você tem 10 dias pra fazer um evento aqui, vai ser o dia da inauguração da nossa academia. E eu preciso de lutas de sem kimono aqui. Você vai ter que casar as lutas aí. Só que eu não conhecia ninguém na cidade. Como é que você casa a luta? Conhecia ninguém. Nenhuma pessoa eu conhecia na cidade. Então eu fui. Como é que as pessoas vão acreditar naquilo que você tá falando? Né? Só precisando de gente pra lutar. Fala, quem é esse cara aí, mano? E eu falo inglês lá. Eu não falo perfeitamente inglês. Entendeu? Ninguém fala perfeitamente inglês. Nem a gente fala perfeitamente. Não é nativa deles, sabe? Né? Então, você tem que quebrar algumas coisas assim, algumas coisas que te trava, entendeu? Então, pus a máscara assim, falou, cara, vou vestir a camisa da empresa aqui e eu vou ir lá, eu vou fazer esse evento. Tanto é que o Amador voou para lá no dia e nós ficamos de 8 horas da manhã até 7 horas da noite com aula, dando orientação, essas coisas. Dando o evento. O evento foi rolando. Aulas, lutas interruptas de jiu-jitsu, de tanta gente que a gente chamou pra lá. Pra fazer. Então rolou. Aí rolou, você tem que fazer. Mas era um campeonato? Não, era mais uma apresentação. Era um campeonato. Era um campeonato no dia da inauguração dessa academia. Virgem Maria. Então o cara soltou essa assim, você tem 10 dias pra fazer isso, cara.